Nós vamos falar agora de cultura. A gente vai falar de cultura porque eu vou conversar com o secretário de Cultura do Estado do Ceará, o Fabiano Piuba. A gente vai falar sobre duas ações importantes da Secretaria de Cultura nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, e o setor cultural foi um dos que definitivamente foi mais afetado, né? Em relação a esse momento pandêmico que nós estamos vivendo, e a Secretaria de Cultura tem tomado algumas ações e feito algumas ações para tentar amenizar essa situação da pandemia e, sobretudo, duas ações importantes que foram lançadas recentemente e que a gente vai discutir hoje com a presença do secretário de Cultura do Estado, Fabiano Piuba, ao vivo, aqui no nosso Ponto de Vista, para a gente falar sobre esse e também outros assuntos aqui no nosso programa. Fabiano, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, que prazer conversar mais uma vez com você, ao vivo aqui no Ponto de Vista. Tudo bem? Como é que vai? Olá, Elistene, meu caro amigo, satisfação em vê-lo na apresentação do programa Ponto de Vista, do Sertão TV. Você é uma pessoa que eu admiro muito o seu trabalho, a sua atuação aí na região em pró, né, da democratização da arte e da cultura. Muito me alegra estar aqui no seu programa, e cumprimento também aos que estão acompanhando o programa, tanto aí pelas redes como pela rádio. Muito prazer, irmão. Estamos aqui à disposição. Prazer é todo meu de a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que é tão caro a todos nós. Mas, secretário, vamos falar um pouquinho sobre essas duas iniciativas da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Vamos começar pelo edital de apoio aos artistas e desses ciclos que são tão importantes, o ciclo do Carnaval, do Junino, da Paixão de Cristo, do Natal. E por conta dessa pandemia a gente sabe que a gente não pode aglomerar como a gente tanto gosta, né, de fazer e festejar. Infelizmente o momento não é para isso, mas a Secretaria fez uma adaptação desse edital e também desses movimentos para a pandemia, e as inscrições para esses editais, que agora foi acoplado em um só, essas inscrições elas foram prorrogadas. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente mais sobre esse assunto, por favor. Nós estamos falando, né, Listênio, do edital de fomento para grupos dos ciclos da cultura tradicional e popular do Ceará. Como você bem lembrou, né, num contexto de pandemia, nós aqui do Nordeste, sobretudo do Ceará, né, que foi o primeiro estado aqui da região a criar uns editais de ciclos de tradição popular. Então nós temos o edital do Carnaval, o edital da Paixão, temos o edital junino e temos o edital do ciclo natalino, que são editais que promovem, né, as artes e ofícios, os saberes e fazeres dos grupos tradicionais vinculados a esses ciclos, né? Um carnaval que a gente tem os blocos, os afoxés, os maracatus, as próprias escolas de samba também, que algumas cidades também ainda mantêm essa tradição, e que o edital do carnaval é um instrumento para fomentar esse tipo de programação, tanto para os grupos como também para os municípios. Os municípios, as prefeituras, as secretarias de cultura, elas podem estar apresentando projetos de programação. O mesmo vale para o ciclo da Paixão, né, o junino, né, você inclusive é uma pessoa envolvida nesse ciclo também do junino, né, das quadrilhas, e nós temos há mais de 20 anos o edital do Ceará Junino, que fomenta mais de 100 quadrilhas, fomenta 21 festivais regionais, né, que dali sai o finalista para o campeonato final, que a última edição, inclusive, foi aí na cidade de Quixeramobim. Nós tiramos aqui da cidade de Fortaleza e interiorizamos, e Quixeramobim realizou as duas últimas edições, né? Como também o ciclo natalino, o ciclo de reis, né? Ali estão muitos grupos, como os reisados, o pastoril, lapinhas, que são expressões da nossa identidade cultural. Como não era possível a gente realizar um edital nos moldes que fazíamos antes do contexto da pandemia, né, Listene, a gente teve que reinventar e reconfigurar, e para que pudéssemos estar mantendo acesa as atividades, as ações, né, e a manutenção desses grupos, nós lançamos o edital de fomento à cultura tradicional popular do Ceará, que foi prorrogado até o dia 17. Então, aos agentes culturais, aos artistas, aos produtores culturais que estão nesse ciclo do Carnaval, da Paixão,
do junino, né, e também do ciclo natalino, inscrevam seus projetos, porque é um investimento de 3,3 milhões para selecionar 356 projetos distribuídos nessas categorias. Secretário, também falando sobre uma outra iniciativa e também nesse momento de pandemia, foi aflorado esse novo sentido do virtual e a Secretaria de Cultura do Estado fechou uma parceria também com a Cultura de São Paulo, uma parceria inédita, inclusive, que vai haver compartilhamento de conteúdo e exibição de projetos, enfim, e de ações interessantes através da internet. Fala um pouquinho para a gente sobre essa parceria, o que a gente pode esperar sobre ela? No ano passado, ali, a partir do mês de março, abril, né, quando veio as primeiras medidas de enfrentamento à Covid, as medidas de isolamento social, né, nós, do campo das artes e da cultura, fomos atingidos imediatamente, não tivemos que esperar nem um minuto, né? Não era algo que a gente poderia ter ali uma transição para se organizar, né? Então foi na hora. Então os equipamentos culturais tiveram suas programações físicas suspensas, né? E os setores de eventos, né, também foram impactados, as casas de shows, né? Então que ia desde um artista, um músico, quem atua, um ator, uma atriz, né? Então isso nos afetou de uma maneira muito, muito direta, e inclusive os técnicos, né? Um técnico de som, um técnico de luz, um técnico de montagem, os produtores culturais. Então a gente ficou ali num momento, né? E perguntando o que se fazer, né? Então os estados da federação, existe o Fórum Nacional, você conhece bem o Fórum Nacional dos secretários estaduais de cultura. Eu fui durante 2 anos também presidente desse fórum. A gente lançou um grupo de trabalho para pensar esse desafio junto com a sociedade civil. E você vai lembrar que a primeira ação que o governador Camilo Santana estabeleceu foi aquele edital que a gente chamou de Casa. Foi um edital ali voltado para fomentar conteúdos artísticos para difusão em plataformas digitais. Isso aconteceu em quase todos os estados. E em São Paulo, eles lançaram o que eles chamam de cultura em casa, né? A gente chama cultura dentro de casa, né? Nosso jeito de falar, nossa expressão, nessa identidade cultural. Então, essa parceria entre as secretarias estaduais de cultura do Ceará e de São Paulo, com essa programação online, ela reúne, durante o mês de maio, né, uma curadoria de conteúdos artísticos produzidos aqui no Ceará, para difundir na plataforma que São Paulo tem, que chama Cultura em Casa. Então, é apenas um ensaio, digamos assim, de difusão da produção artística e cultural cearense numa plataforma de São Paulo, né, que tem uma visibilidade, uma difusão enorme, mas também a gente quer estabelecer a partir dela um intercâmbio mais fecundo, ou seja, retomada as ações presenciais, a programação presencial, que a gente possa manter essa curadoria de artistas e grupos poderem estar apresentando no circuito dos equipamentos culturais da Secretaria de Cultura lá de São Paulo, mas também artistas de São Paulo possam estar vindo aqui, estabelecendo aí uma conexão e um intercâmbio tão importante para a difusão da arte brasileira. Secretário, falando sobre essa dimensão do nacional, a gente, nesse momento de pandemia, nós tivemos uma lei que foi muito importante para o cenário da cultura nacional, que é a Lei Aldir Blanc. E, recentemente, uma decisão, inclusive, histórica para a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, junto ao Supremo Tribunal Federal, em que foram autorizados aí, por parte do Supremo Tribunal a prorrogação dos prazos para os recursos da Lei Aldir Blanc, enfim, toda a execução, prestação de contas, enfim, toda essa, vamos dizer assim, burocracia necessária que esse trâmite cabe. Depois veio a medida do governo federal anunciando aí, portanto, a prorrogação desses prazos. Mas, para além disso, secretário, na opinião do senhor, a importância da Lei Aldir Blanc para a descentralização desses recursos para o país inteiro. Municípios que nunca antes tiveram recursos de tal forma para distribuir com seus artistas, tiveram a oportunidade com a Lei Aldir Blanc. O que é que a gente pode tirar de proveito para essas prefeituras, para esses municípios, sobretudo do estado do Ceará, em relação a isso, secretário?
Eu acho que o grande aprendizado, Alistênio, foi a possibilidade do exercício do Sistema Nacional de Cultura. Então, a gente, os gestores estaduais, os gestores municipais e a sociedade civil teve uma oportunidade de exercitar o Sistema Nacional de Cultura, um programa que envolve a União, os estados e os municípios, Aqui no estado do Ceará, o governo estadual, por meio da Secretaria da Cultura, recebeu um recurso na ordem de 71 milhões de reais. Quixeramobim, por exemplo, Quixadá, em torno de 500, 600 mil reais, para fomentar as artes e a cultura no seu município, no seu lugar. Então, foi uma experiência muito rica de descentralização direta de recursos. Nós aqui no Ceará, na Secretaria da Cultura, compreendemos que esse volume ele deveria ser compreendido de uma maneira integrada e articulada. Então, nós chamamos a APRES, Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará, Associação dos Municípios Cearenses, chamamos o de Cultura, que é o Conselho dos Dirigentes Municipais de Cultura, e desenvolvemos um plano integrado, que além dos 71 milhões que o governo do Estado estava recebendo, tinha também um recurso que as prefeituras estavam recebendo. Então, era na ordem ali de 68 milhões dos municípios, 71 para o Estado. Então, a gente compreendeu esse volume na sua integralidade. Então, desenvolvemos esse plano, onde a gente estabeleceu ali várias cartilhas, vários manuais para os municípios, abrimos o nosso mapa cultural do Ceará, dos 184 municípios cearenses, acho que 181 aderiram ao nosso mapa cultural, então realizou o apoio, o subsídio aos espaços culturais em seus municípios através da nossa plataforma, e os editais também, que nós estabelecemos uma cartilha ali, um manual de como executar, inclusive com minutas, de como fazer um edital de fomento às artes, um edital de patrimônio cultural e memória, dentre vários outros aspectos. Então foi uma experiência aqui para o Ceará, eles têm muito rica, porque a gente se sentiu executando o Sistema Nacional de Cultura, o Sistema Estadual de Cultura e fortalecendo os sistemas municipais. Então, nesse sentido, os municípios que já tinham seus sistemas municipais criados e instituídos com o seu conselho plano e fundo, tiveram mais êxito e mais condições de executar o recurso que recebeu do que aqueles que não tinham nada. Então, assim, ficou, eu acho que também um toque para que os prefeitos e prefeitas percebam a importância da política cultural para o desenvolvimento local, porque é um volume de recursos que nós recebemos que não era apenas para movimentar a economia criativa, a economia da cultura, Ele movimentou a economia brasileira, movimentou a economia das cidades, a economia dos estados de uma maneira muito importante, gerando emprego, gerando renda. Então, eu acho que foi uma experiência muito importante. É uma lei emergencial, ela tinha esse caráter, e num tempo de execução muito curto, e como não houve a prorrogação de prazo para execução e os estados com medidas de isolamento social, como foi aqui o caso do Ceará, isso impactou na execução. Então nós entramos, saímos vitoriosos no Supremo, no STF, para que a gente tivesse um tempo mais largo de execução, e depois o próprio governo, o que a gente está chamando do efeito Ceará, outros estados assumiram a nossa peça, a nossa ação civil, nós compartilhamos também para os colegas, secretários e secretárias, e também tiveram vitoriosas suas ações civis, e depois o próprio governo federal teve que prorrogar por meio de decreto, e você sabe que foi aprovada uma lei federal, falta ser sancionada pela Presidência da República, que nos permite o uso do saldo orçamentário ainda no ano de 2021. Estamos aguardando a Presidência da República, tem a próxima semana, para sancionar essa lei. Caso contrário, se não houver sanção, volta para o Congresso, se a presidência vetar, e a gente sabe que a gente vai conseguir derrubar o veto caso isso ocorra. Bom, secretário, para aproveitar ainda a oportunidade da nossa conversa, eu acho que, sem dúvida, essa para além do recurso, que é também muito importante, mas eu acho que essa estruturação nos municípios, sobretudo os municípios que ainda não tinham essa estruturação de conselhos formados e essa diretriz municipal da cultura pensada ou estruturada, acho que essa lei ela vai trazer realmente muitos benefícios para além do financeiro, mas sim essa organização e da profissionalização da cultura para os seus diversos setores nos seus municípios. Mas
Voltando a falar sobre as ações da Secretaria do Senhor no Estado, também teve uma ação muito importante que está inclusive em vigor, que é o auxílio financeiro a artistas e também aos profissionais de eventos. Isso era uma cobrança bastante forte também desse setor que tem sido bastante atingido por conta da pandemia e recentemente saiu aí, portanto, a lista dos artistas, dos músicos, dos técnicos de sons, enfim, do setor da cultura que foi beneficiado com esse auxílio. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre essa experiência no Ceará, sobre esse assunto. Esse auxílio financeiro, né, aos profissionais do setor de eventos do Ceará, ele surgiu a partir de um comitê que existe, chamado Comitê de Retomada de Eventos, que é composto por várias secretarias do Estado do Ceará, liderada pelo secretário executivo da CEPLAG, Flávia Taliba, também pelo secretário Maia Júnior, da SEDET, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, a CETUR, né? Então um conjunto ali de secretarias, e com a sociedade civil, com as instâncias, com as associações, sindicatos, que participam dessas conversas, desses grupos de trabalho, e dali, Alistênio, saiu essa proposta de um auxílio financeiro para o setor de eventos, né? Então tinha ali aos trabalhadores do setor de eventos sociais, a exemplo de um recepcionista, de um cerimonialista, um decorador, um fotógrafo e um cinegrafista de eventos sociais, né? Como também para aquelas linguagens artísticas mais afetadas dentro desses eventos ou das casas de shows. Então incluímos os músicos, incluímos os humoristas, os artistas circenses e artistas de ruas e os técnicos, sobretudo, né? Técnicos de som, de luz, né? De montagem, que foram afetados de uma maneira muito severa nesse processo, né? De não termos mais ali ambientes físicos para as programações e os eventos. Então, inicialmente, era um investimento de 10 milhões de reais para atender 10 mil beneficiários, 10 mil trabalhadores e trabalhadoras. Nós tivemos, em média, 20 mil inscrições aptos a receberem esses recursos, validados no seu cruzamento. E nós temos no Ceará um governador muito diferenciado, né? O cidadão Camilo Santana. O Camilo Santana é um governador que tem enfrentado essa pandemia com o espírito público, com o espírito estadista, do enfrentamento aos aspectos da promoção e proteção da saúde, né, da vida, em primeiro lugar, mas também a dimensão social, da proteção social e também da retomada da economia. Então, essa ação do auxílio financeiro, ela estava programada para ser 10 milhões. Quando o governador nos perguntou o número e a gente mencionou para ele universalizou. Então, todos, né, quase 20 mil trabalhadores e trabalhadoras aptos a receber esse recurso foram beneficiados, considerando ali a sensibilidade do governador Camilo Santana, mas também a sua responsabilidade e a sua compreensão em torno do momento. Já foi pago ali a primeira parcela, eles têm, mas existe um número, inclusive, aí eu aproveito o seu canal, certo? Porque algumas pessoas, quando informam o número da conta ou do CPF, digita errado um dígito, por exemplo. Errou o dígito da conta, ou o primeiro número ou outro número. Geralmente o erro está no primeiro ou no último número, né? Então isso, o banco, quando vai fazer o pagamento, a operacionalização desse pagamento dá uma inconsistência. Então, na quarta-feira agora, né, o banco devolveu para a gente a lista dessas inconsistências e a gente agora está processando, publicando na página da Secretaria da Cultura. Então, fique atento, porque a pessoa vai saber qual foi o erro que ele cometeu ali. Se foi no dígito de um CPF, se foi no dígito da conta, que é mais ou menos o que acontece. Nos encaminha a informação corrigida e a gente devolve para o banco. Então, já pagamos em torno de 95% do auxílio. Estamos aguardando agora que as pessoas corrigem os seus dados, e a segunda parcela está programada para 20 de maio. Bom, secretário, para a gente finalizar o nosso papo, eu não poderia deixar de perguntar sobre a Casa de Antônio Conselheiro, né? Há uma expectativa muito grande para a nossa região sobre a inauguração desse espaço. Claro, a gente entende o momento
Mas como é que está o planejamento da Secretaria para a abertura desse importante espaço que, sem dúvida, vai trazer infinitos benefícios aqui para a região do Sertão Central? O nosso desejo, Alistene, era ter inaugurado no dia 13 de março, né? Em comemoração à data do nosso querido Antônio Conselheiro, e também a semana do Conselheiro, que é realizado pelo IFANAR, que também em parceria com a Prefeitura Municipal. Tivemos uma reunião muito boa com o prefeito, com o secretário de Xeramobim, para a gente desenvolver uma gestão compartilhada entre a Casa de Antônio Conselheiro, que é um equipamento do Estado do Ceará, e o Memorial Antônio Conselheiro. Tivemos uma reunião muito boa com o Cirilo e também com o secretário, mas quando a gente imaginávamos que ia fazer essa inauguração, houve esse arrefecimento, né, infelizmente, da pandemia, e estamos aguardando o momento certo para que possamos estar fazendo a inauguração desse equipamento cultural tão importante, não só para a cidade de Xeramobim, mas também para todo o Sertão Central, para todo o Ceará, para todo o Nordeste e para o Brasil. Porque o Antônio Conselheiro é uma personagem, né, nacional, né, que teve um papel político, social, histórico, né, na história do Brasil como um todo. Então, eu estou ali contando os dias e as horas para que a gente possa estar fazendo a inauguração. Será feita uma bela exposição também de abertura, com a curadoria aí de várias pessoas, entre elas o Oswaldinho Costa. Então, estamos aguardando aí o momento. Oxalá, né, se Deus quiser, e Santo Antônio também, a gente possa, pelo menos, a partir aí do segundo semestre do próximo ano, o governador Camilo Santana, junto com o prefeito da cidade e a sociedade também aí de Xeramobim, estarmos inaugurando. Secretário Fabiano Piúba, secretário de Cultura do Estado do Ceará, muito obrigado por atender aqui a nossa equipe. É um prazer sempre conversar com o senhor e até a próxima. Até a próxima, Alistene. Estamos aqui sempre à disposição. Um abraço grande para você. Nos cuidemos. Quero prestar aqui a solidariedade, aproveitando agora, né, que domingo é o Dia das Mães. Muitas pessoas perderam suas mães nessa travessia pandêmica em que estamos. Então, a minha solidariedade para todas as pessoas, né, as familiares que perderam os seus parentes, mas em especial aquelas pessoas que perderam as suas mães, vão passar um domingo um pouco mais difícil, mas para que a gente mantenha todo o cuidado, toda a atenção. Eu vi a matéria que estava passando agora, antes, né, de entrar no ar com vocês, e percebemos ali algumas aglomerações. Pessoal, o doutor Cabeto, secretário de Cultura do Estado do Ceará, ele diz que o comportamento do vírus depende do comportamento humano. Então, para a gente enfrentar essa pandemia, enfrentar esse vírus, a gente tem que se colocar também com a corresponsabilidade enquanto cidadão, enquanto cidadã, porque a gente vai sair e vencer com a vacina, sobretudo, mas também com a responsabilidade que cada um de nós temos com nós próprios e com a outra pessoa. Muito obrigado e um abraço para você. Obrigado, secretário, e até a próxima. Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Supermercado JV, uma economia para você. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. BrisaNet, levando o mundo até você.